Olá, seja bem-vindo ao vídeo de divulgação da planilha Organic Invest 2.1. Essa é uma planilha para gestão de portfólio de investimentos desenvolvida pela Organic Sheets. Ela foi desenvolvida para profissionais que trabalham com investimentos, seja profissionalmente ou não, investidores amadores. A ideia da Organic Invest é sensibilizar num único só ambiente as informações de todos os seus investimentos, todos os seus ativos, sob custódia ou não, de todas as suas instituições financeiras ao qual você trabalha. Hoje a gente sabe que é difícil trabalhar apenas com uma instituição financeira, ter uma determinada fidelidade, visto que o mercado e a concorrência desse setor está acirrado e cada uma oferece uma determinada vantagem para os investidores. E com isso, obviamente, a gente galgando melhores resultados, tenhamos a realizar, nossos investimentos com instituições, as mais variadas instituições financeiras. Bom, visando isso, surgiu uma necessidade de fazer um controle, e aí a gente sabe que para investidores amadores ou profissionais, ou você tem que recorrer a ferramentas pagas, e essas ferramentas são caras, nem sempre demonstram todo o resultado que você quer ter em relação a essa sua análise, como está sendo sua estratégia, se está sendo boa, se está tendo um bom retorno ou não. Consequentemente, tem ferramentas também gratuitas na internet, você pode pesquisar, pode localizar, mas também a ideia delas são apenas ter um controle bem simplista, né? Então, consequentemente você não tem essa informação bem mais apurada, aplicando conceitos mercadológicos. E a Organic Invest ela foi desenvolvida através de anos de estudos, acompanhando as boas práticas dessas principais ferramentas gratuitas e principais ferramentas pagas, e sensibilizando todas essas ferramentas em uma única só planilha, que é a Organic Invest. Então essa planilha ela consegue trazer algumas informações para você. De início ela traz informações dos principais índices e as 50 melhores ações, né, com maiores altas no dia, e as 50 maiores ações com as maiores baixas, né, as 50 ações com maiores baixas no dia. Essas informações elas são importadas de site externo, tá? Então você precisa clicar nesse botãozinho aqui de atualizar, eventualmente, caso você queira ter essa informação aqui nesse painel, ou então, obviamente, você pode consultar também sites externos. Lembrando que o objetivo da planilha é você registrar suas operações e ter um acompanhamento da sua rentabilidade, da sua performance, e não é para fazer acompanhamento em tempo real desses indicadores, né, desses índices aqui. Então eles estão aqui para ilustrar, né, para você acompanhar como que está o mercado, eventualmente quando você abrir, mas entretanto, se você quiser uma informação mais atualizada e mais precisa, visto que esse daqui tem um delay de 5 minutos, você precisa acessar outras ferramentas que aí qualquer corretora vai oferecer a você, ou qualquer site na internet mais voltado para esse assunto vai oferecer a você. Então essa ferramenta ela traz algumas informações, além desses índices, informações particulares seu em relação a patrimônio, né, todo o seu patrimônio investido que você tem. Esse patrimônio você tem aqui um controle por percentual de tipo de ativo, então você consegue ver como que está alocado a sua carteira de ações, a sua performance histórica, desde quando você começar a acompanhar você vai ter uma informação de performance histórica, performance essa financeira em percentual em relação ao total investido. Aqui você tem um gráfico de alocação por tipo de ativo, então se você posicionar o mouse aqui em qualquer ambiente desse gráfico, ele vai mostrar para você que hoje 83% dos meus investimentos, 84% na verdade, arredondando, está alocado em fundos de investimento, e aí eu consigo acompanhar se eu estou tendo prejuízo. É porque minha estratégia não dá boa, eu posso mudar, eu preciso mudar. E o intuito dessa ferramenta é justamente facilitar essa tomada de decisões desses investidores, de qualquer pessoa que tem um investimento, que se considera investidor ou não, ou que tem alguma quantia investida. Você tem aqui as informações da sua carteira atual de investimentos, né, em relação ao total que foi investido, o total que tem no momento, visto que você pode efetuar alguma retirada ou saque, e a sua rentabilidade, né, como está a sua performance sobre essa carteira. Aqui que você consegue ver no ano de 2020 informações de relação ao total investido vezes o rendimento líquido, né? E aqui a gente consegue alterar o ano, e aqui a gente acompanha nessa linha do tempo de janeiro até dezembro.
Esse gráfico daqui é um gráfico proporcional à rentabilidade esperada sobre a rentabilidade performada. Então, se você cadastrar lá um fundo, nesse exemplo, cadastrei o fundo X, a minha pretensão ganhar com ele era 18%. Ao longo desse tempo eu fui fazendo investimentos e tendo boas rentabilidades. No momento a minha performance com ele está de 27,26%. Eu estou tendo uma boa performance com esse fundo. A ideia aí eu posso manter ele por mais alguns anos, eu posso realizar todo o saque porque eu já atingi meu objetivo. Aí essa decisão da pessoa, né, que vai estar fazendo uso da ferramenta. Entretanto, a ferramenta já consegue demonstrar isso para a pessoa poder tomar uma decisão. Existe aquela teoria de que não se deve guardar todos os ovos numa mesma cesta, né? Porque se essa cesta ela quebrar, ela cair, você quebra todos os ovos. Mesma coisa a gente aplica aí na questão dos investimentos, né? Então aqui por isso que a gente tem um gráfico de mapeamento de setorização. Então quando você faz o cadastro de um papel, de um ativo, você vai relacionar a qual setor ele pertence, né? E consequentemente você vai conseguir ver aqui, a partir dos seus investimentos, como que está alocado, em quais mercados estão alocados seus investimentos, né? E assim, quanto mais colorido isso daqui, melhor. Aqui a gente tem uma informação de rentabilidade por ativo, então eu consigo posicionar aqui e ver que em ações eu tive uma rentabilidade de 56%, né, que equivale a 70% de todos os meus totais de rentabilidade, 18% aqui com fundos de investimentos, né, 18% de toda a minha rentabilidade aqui. Aqui eu consigo ter a informação parecida com essa aqui em cima em relação ao valor investido por rendimento líquido, mas filtrado por tipo de ativo. Então eu consigo ver aqui essas informações de ações, eu consigo ver as informações aqui em relação à poupança, exemplo, eu consigo ver quanto que eu investi, que foi desde setembro eu tive um rendimento de R$800. Então são essas informações que eu tenho aqui à minha disposição para poder fazer o meu acompanhamento e o direcionamento das minhas estratégias, né? E pior, fazer um acompanhamento futuro, de ver se está me rendendo o que eu estimava, se eu estou atingindo meus objetivos ou não, se está sendo uma boa estratégia ou não, se eu preciso mudar, se eu preciso galgar outros mercados. Aqui a gente tem algumas ferramentas, essa tela principal da planilha, é com elas que vocês vão trabalhar, né? Esse dashboard aqui de informações. Aqui vocês fazem o cadastro dos seus papéis, né? Então vocês podem ver que tem esses papéis aqui cadastrados por esses tipos aqui de operação. Aqui tem o nome sou eu que concedo, a instituição financeira que eles estão alocados e a setorização. É a minha posição atual. Então com a poupança do Santander eu não tenho nada. Esse fundo de investimentos aqui, chamado Fundo X, eu ainda tenho 31 mil sob custódia do banco da Rico Corretora, que vamos supor um fundo que investe na área de comunicações. Esses valores aqui são fictícios, tá? Eu fiz lançamento só para exemplificar a planilha. Então aqui eu faço o cadastro, né? Eu escolho o tipo da operação. Aqui ações, eu coloco o nome. No nome sou eu que escolho. Entretanto, se for uma ação, eu preciso colocar o ticker da ação da maneira correta. Isso seguindo o padrão Google, tá? Como essas informações de preço atualizado da ação é importado do Google, a ideia aqui é que vocês colocam de acordo com o Google. Então joga lá no Google, eu quero ação do Banco Itaú. Eu coloco lá no Google, Banco Itaú Ações, ele vai me trazer lá o código e vai me trazer até uma informação em tempo real. É justamente essa informação que vai ser importada aqui para a sua planilha de maneira automática, a modo de mostrar se você está perdendo mais dinheiro do que você estimava para aquele papel, se você está ganhando mais dinheiro do que você esperava para aquele papel, ou qual era o seu objetivo, ou se você está entre os dois. No caso aqui, o preço da minha ação estaria entre os dois, porque meu stop loss máximo seria de 76,67%, ou seja, o máximo que eu admitia perder era até R$76, visto o preço que eu paguei, e o máximo que o meu objetivo seria ganhar R$88,77 por ação com essa ação, né? E aí qualquer que viesse acima disso seria lucro. Então a gente tem essas informações atualizadas, a gente faz o cadastro. Aqui a gente precisa cadastrar o setor para fazer esse comparativo de setorização aqui. Entretanto, se você não souber qual setor do ativo que você está, enfim, investindo, você pode clicar aqui que você vai ser direcionado para o site da B3. E lá tem uma tabela com o setor, subsetores e tipo de produtos e serviços que são oferecidos. Vocês conseguem se basear nela para poder fazer esse comparativo de setorização, tá? Esse site aqui. Você consegue ver se for transporte aéreo, bens industriais, se
vocês conseguem fazer esse acompanhamento por aqui. Após cadastrar, vocês podem vir aqui dar 2 cliques, se eu quiser, por exemplo, aqui o CDB eu não quero mais, eu quero excluir esse CDB. Posso vir aqui, clicar em excluir, ele vai confirmar se eu estou de fato querendo fazer essa exclusão, né, para a gente não ter nenhum tipo de operação de maneira incorreta. Sim, ele vai excluir lá da minha listagem. Eu quero cadastrar um outro CDB. CDB Itaú CDB. Vou dar outro nome aqui, instituição financeira. Eu comprei esse CDB do Itaú pela Toro Investimentos, é o setor financeiro. Salvei, ele vai automaticamente salvar aqui para mim. Após eu ter feito esse cadastro do papel, esse cadastro está habilitado para fazer lançamentos, né? Lançamento esses que eu vou usar essa segunda telinha aqui. Aqui que eu vou fazer os lançamentos de investimento inicial, novo aporte, rendimento, retirada, compra ou venda, se caso for ações, fundo imobiliário, e aluguéis também, caso seja ações e fundos imobiliários. Então posso vir aqui, posso selecionar aquilo que eu acabei de cadastrar. Ó. Todos os que estão cadastrados na tela anterior mostrada, eles vão aparecer aqui quando eu clicar aqui. E aqui eu não posso usar nenhum nome diferente, né? Porque isso vai acabar acarretando erro em toda a mensuração da planilha. Então primeiro eu devo fazer o cadastro lá e depois vir selecionar ele aqui para fazer os meus lançamentos. Ele automaticamente já importa com o CDB, que está sobre a instituição Toro Financiamentos, no setor financeiro, e aqui eu preciso incluir o meu investimento inicial antes de fazer novo aporte, rendimento ou retirada, né? Visto que eu não tenho valor nenhum, ainda eu tenho que fazer um investimento inicial. Aqui é ideal que seja preenchido todas as informações, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou cadastrar minha rentabilidade esperada com o CDB de 8% sobre o período que eu vou ficar, e aí indifere se eu vou ficar com ele 1 mês, 2 meses, enfim, provavelmente eu já tenho uma pretensão, né? Eu, Fernando, quero ficar com esse fundo, esse CDB, a minha pretensão é ficar com ele 1 ano, e nesse 1 ano eu tenho uma pretensão de ganhar 8%. Se eu chegar nessa performance de 8% antes de 1 ano, então eu já estou no lucro, né? Esse seria o meu objetivo com esse investimento específico. Então esse aqui é percentual, posso colocar 8,3 assim sucessivamente, tá? Eu vou deixar 8%. O valor investido é 19.000, 19.500, né? É quem difere também. E aqui são taxas e impostos. Aqui eu vou colocar todo tipo de taxa e imposto que eu tive de ônus ao fazer essa operação. Seja na abertura da conta com a corretora, seja alguma mensalidade que eu vou pagar para ficar com essa corretora, seja taxa de emolumento, seja imposto de renda, seja qualquer outro tipo de imposto que caiba a esse papel. Eu vou anotar aqui porque isso vai ser retirado, vai ser levado em consideração na hora de dar minha rentabilidade líquida, né? A gente geralmente nessa correria do dia a dia acaba considerando muito a rentabilidade bruta, né? E às vezes a gente precisa saber ao certo as operações para ter uma informação real daquilo que a gente está investindo e que está tendo de rentabilidade. Então aqui eu vou mudar para o mês 9 para a gente ter uma informação visual ali no gráfico. Aqui eu vou colocar que tive R$55 de taxas e impostos. Salvei, automaticamente vai fazer o meu lançamento de investimento inicial aqui, conforme vocês podem ver. Então na data do dia 17/9, ele está no Banco Itaú, Toro, falou setor financeiro, foi um investimento inicial. Não teve quantidade, porque não se aplica aqui, não foi ações, não foi fundo, não foi cota, né, de fundo de investimentos. Aqui a gente teve valor e a taxa. Ao fechar aqui, a gente passa a ter a informação aqui de setembro, de 25.500, né, considerando aí todas as aplicações que foram feitas em setembro. Vocês podem ver que foi alterado aqui a alocação por tipo de ativo, né, a gente teve o acréscimo de mais uma fatia aqui, considerando o tipo de ativo agora CDB. Aqui a gente teve também o acréscimo de informação do financeiro aqui, 29,19% do nosso valor alocado no setor financeiro, e assim sucessivamente. Então se eu mudar aqui para o tipo de fundo, incluir o CDB, eu consigo ver agora que a gente tem 19.500 em setembro. E aí somente essa informação por enquanto, porque eu não cheguei a fazer nenhum rendimento, não recebi nenhum lançamento de rendimento. Isso que é interessante, porque para ações a gente considera muito trade, né? A gente considera, se eu fiz um trade e ganhei dinheiro, comprei mais barato e vendi mais caro, a diferença é meu lucro, né? Minha rentabilidade. Mas às vezes tem pessoas que têm uma pretensão de trabalhar com investimentos
e manter ali as ações para pagamentos de dividendos, né? Então esses dividendos são os rendimentos das ações que as empresas pagam. Então às vezes tem gente que monta a carteira visando esses dividendos, né? Se esse for o caso, eventualmente você vai poder cadastrar aqui no rendimento, né, dessas ações e fazer esse mapeamento. Aqui tem um campo de observação que pode ser utilizado. Esse campo ele é para você fazer breves observações da origem do dinheiro, alguma operação atípica que foi feita, além dessas informações que são complementares em relação, são informações essenciais como data, nome do ativo, o tipo de operação que foi feita, valor, taxa, cota, stop loss, stop gain. Tá vendo que aqui habilitou, nesse caso de ações, a gente vai colocar o quanto que a gente admite perder com essa ação e quanto que a gente admite ganhar e quanto que a gente pretende ganhar, né? Diferente de uma renda fixa, que a gente vai colocar somente a rentabilidade esperada, né? Nesse caso a gente não prevê uma perda. As informações de rentabilidade, elas são baseadas na rentabilidade real, né? Um outro ponto que não é considerado. Então, se você tem uma rentabilidade de 10% e você tem uma taxa de IGP, eu estou usando nesse caso aqui o indicador de IGP, você tem uma taxa de inflação pelo IGP de 2%, então sua rentabilidade não foi 10%, sua rentabilidade foi inferior a isso. Existe um cálculo chamado Teorema de Fisher, que ele faz esse cálculo para mostrar o quanto que você teve de rentabilidade real, visando a rentabilidade que você teve e visando naquele período a inflação. Tá? Então, isso também é levado em consideração nessa planilha, né? Esses pequenos detalhes são levados em consideração para dar uma fotografia de como que estão as suas estratégias de investimento de uma maneira real e mais fidedigna possível. Obviamente que vai contar também muito com o seu acompanhamento. Então aqui, a cada operação que você for fazendo, você pode vir na sua planilha de controle fazendo o seu cadastro, ou eventualmente a cada operação que você for fazendo no final do mês, você vai fazendo anotações breves e no final do mês você faz os seus lançamentos para você ter esse acompanhamento visual mês a mês. Enfim, a estratégia que você vai fazer, se vai ser semanal, diário, mensal, a cada 2 meses, vai muito do particular de cada um. Essa ferramenta ela deve ser preenchida das maneiras que foram indicadas aqui. Eu vou fazer um vídeo mais completo simulando operações e como informei, ela vai ser encaminhada. Caso alguém tenha interesse de fazer teste com a planilha, eu posso encaminhar a versão teste. Ela tem um prazo de validade de 7 dias. Depois de 7 dias você precisa fazer a aquisição da versão final para continuar tendo acesso às ferramentas, continuar tendo acesso aos cadastros que você fez. Após 7 dias, caso não haja aquisição, ela deixa de ter a funcionalidade. Essa planilha ela também tem uma restrição, tá? Então ela funciona no máximo em 3 dispositivos diferentes. A partir do 3º dispositivo, ela acaba travando, né? Uma única planilha, se for feito cópias dela, isso não faz diferença, né? Ela mapeia o IP da máquina e ela serve em 3 máquinas diferentes, né? Para que você possa ter uma no seu trabalho, uma na sua casa, enfim. Após chegar a esse limite de 3 máquinas, há aí um travamento, né, da planilha para que não seja, enfim, compartilhado de maneira gratuita, visto a questões mercadológicas e de comercialização dessa ferramenta, né? Os direitos intelectuais são reservados. Vocês têm aqui outros controles, como por exemplo essa lixeirinha daqui, ela serve para você apagar todos os lançamentos. Então vamos supor que eu vou mudar de computador, eu fiz alguns testes ali e tal, eu quero agora começar a usar ela de fato. Você vem aqui, você exclui todos os registros já feitos nessa planilha e começa ela do zero. Esse íconezinho daqui você vai ser direcionado para um vídeo demonstrativo, um vídeo de dúvidas, de principais dúvidas, onde você consegue ver. Você clicando aqui no Organic Sheets, você pode ser direcionado para o nosso site. O site da Organic Sheets que foi desenvolvido, aqui vocês podem conhecer um pouco mais do nosso trabalho, o que a gente pode fazer, outras ferramentas que a gente pode desenvolver. Aqui a gente tem essas informações, né, de alguns exemplos do que a gente pode fazer, mas o principal você tem alguma necessidade na sua empresa, alguma necessidade particular, a Organic Sheets ela pode desenvolver ferramentas que possam auxiliar. E o melhor de tudo que são ferramentas baratas, ou seja, que geralmente cabem dentro do orçamento, e são ferramentas eficientes, né, que conseguem executar. Então, se você tiver interesse nessa planilha, você pode vir aqui, pode vir nesse botãozinho
clicar no WhatsApp, você vai ser direcionado diretamente para o meu WhatsApp particular, para o WhatsApp da Organic Cheats, e a gente consegue informações de preço, eu consigo encaminhar a versão final para você, né, em caso de comercialização, eu consigo enviar uma versão teste, e além disso, caso eventualmente você ache que essa planilha ela não atende você 100%, tem alguma informação que for faltando, alguma informação que você gostaria, ela pode ser exclusivamente personalizada para você. Então o legal da Organic Cheats nós fazemos ferramentas personalizadas. Então assim, se você tem alguma ideia, a gente faz para você. Você tem uma necessidade bem específica, a gente consegue pôr em prática. Obviamente que isso tudo depende de orçamento, né? A gente pode conversar, a gente pode chegar a um consenso e verificar até quanto que é viável fazer em relação a custo e em relação ao trabalho. Tá? Sempre de uma maneira honesta, uma maneira transparente, é a forma que a gente trabalha. Então, se vocês ficaram com alguma dúvida, vocês podem comentar aí, eu vou estar respondendo nos comentários. Eventualmente, vocês podem acessar o meu site, acompanhar lá a planilha, né? Fazer a solicitação da planilha lá através do link do WhatsApp, conversando diretamente com a Organic Cheats, informando alguns dados específicos, e a gente consegue fazer aí o envio da planilha de versão teste ou, enfim, o envio da planilha da versão final, caso vocês tenham interesse. Então é isso, galera. Obrigado. Tchau, tchau.